para que o povo soubesse que Jesus Cristo não apareceu pela cegonha. Jesus tem raiz. Os profetas nunca esqueceram nas suas mensagens de mencionar acerca de Cristo. Isaías, Jeremias, os profetas, todos eles falaram algo acerca de Cristo. E eu quero dizer que isso está no Antigo Testamento. Então o nascimento de Cristo tem raiz no Antigo Testamento. Eu não vivo, eu não estudei a tal teologia, mas a própria teologia afirma que nunca se deve pregar o que não está ou não tem base no Antigo Testamento. Aí você já vai entendendo, né? Não pode pregar, mas pode mencionar, não pode? A igreja está sendo mencionada e não tem no Antigo Testamento. Então, meus irmãos, aí você pode perguntar, foi Cristo que fundou a igreja? Não. Porque Jesus disse que ele não veio testificar dele mesmo, e sim do Pai que está nos céus. E se ele fizer isso, ou fizesse assim, o seu testemunho não seria verdadeiro. Né? E se o testemunho dele não fosse verdadeiro, o que valeria? Ah, então foi os discípulos que fundou. Também não. Também não. Por quê? Porque o próprio Jesus, quando estava lá, durante os 40 dias de ressuscitado, disse para eles, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador. E esse vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho vos dito. Lembrar o que Jesus disse. Quer dizer, Jesus disse do Pai. E ia lembrar o que Jesus disse. Então vocês entendem como funciona? Nós podemos pregar o Antigo Testamento? Podemos pregar da forma que Cristo interpretou. Nós não podemos pregar o Antigo Testamento passando por cima de Cristo. Porque se ele é a nova aliança, ou ele trouxe para o nosso tempo a nova aliança, então ela deve ser bastante reverenciada. Tá? E abolir ou ignorar a nova aliança é professar Jesus, é pregar Jesus em espírito. Quer dizer, quem foi que trouxe a nova aliança? Jesus trouxe a nova aliança. A nova aliança que ele trouxe, ela tem que ser falada. Porque se ela não for falada, ela é ignorada. E automaticamente, se vocês ignoram o que eu faço, automaticamente vocês ignoram a minha pessoa. Se vocês ignoram o que eu faço, ignoram também a minha pessoa. É óbvio, é fato. Então, se você ignora a nova aliança, praticamente você ignora Jesus. Ignorar Jesus que trouxe a nova aliança é o mesmo que dizer ele não veio em carne, ele não nasceu. Ah, mas eu prego que ele nasceu. Não adianta você falar, se você ignorar os feitos de Jesus, não adianta você falar que ele nasceu de Maria, nasceu de Maria não sei do quê. Não adianta você falar. Você ignorou os feitos dele. Tá? Mas indo lá, glória a Deus. Nós temos aqui estudos, irmãos, preparados para isso, tá bom? Glórias a Deus. Os apóstolos nunca implantaram religião e igreja. Glórias a Deus. Para que os irmãos saibam, a religião veio do verbo religar. Tá? Para quem não sabe, religar é o quê? Religar algo que está cortado. Quando Jesus veio, o ismaelismo reinava em Jerusalém, em Israel. Ele veio, ele cortou os larces ismaelitas. Tá? Ele cortou o ismaelismo. O poder do Alcorão, ele cortou. Mas aí, ele restabeleceu a aliança e tornou-se nova aliança. E o fato dessa velha aliança tornar-se nova aliança, ele uniu novamente
o que estava lá com Moisés. O que Deus deu a Moisés, ele uniu novamente e deu o nome de Nova Aliança. Porém, ele cortou os laços do ismaelismo. Porque quando Roma tomou Israel, a primeira coisa que Roma fez foi trazer o ismaelismo para reinar em Jerusalém, para eles reinar muito bem. Porque Roma tem vínculo com os ismaelitas. Tá? Então, meus irmãos, aí quando vem 325, ninguém nunca sabia como romper, como quebrar, como religar. Ninguém sabia. E um homem inspirado pelo Satanás, vocês sabem quem é, não precisa eu falar, para alguns que estão em casa, ou alguns que estão aí seguindo pela rede social, você pode ver, o homem foi Constantino, ele ouvia a voz direto, a voz de manhã, de tarde, de noite. Ele era bastante inspirado, ele era muito inspirado. Então o que acontece? Ele ouviu que precisava religar. Mas eu vou colocar o nome religar? Não, vou colocar o nome religião. Ele trouxe a religião, ele religou os laços israelitas novamente. Ele fez a junção ismaelita de novo. Tá? Foi isso que Constantino fez. Tá? Ele fundou a religião. E paralelo com a religião, um império. Que império é esse? É o quarto império. Que Daniel, nós vamos ver daqui a pouco, que Daniel afirma. O quarto império, ele colocou, ele queria ser rei ou imperador de 2 impérios. E ele foi imperador de 2 impérios. O Império de Roma e o Império Religioso. Tá? Porque ele religou o laço. Porque, irmãos, ele não podia, ele sabia que todos os imperadores que entravam eram derrotados, suicidava, era acidentado. Os súditos matavam ele, sabe por quê? Porque ele levantava contra as tribos de Israel. E ele tinha esse relatório na mão. Ele sabia que os imperadores não saíam bem. Ele sabia disso. Ele falou, bom, vou fazer o seguinte, se eu continuar com as tribos de Israel aqui de novo, eu vou parar no mesmo destino dos outros imperadores. Então, eu vou destruir as tribos de Israel, eles não terão adoração ao Deus poderoso, e eu vou seguir. Mas eu não posso deixar o povo sem nada, eu tenho que trazer qualquer coisa. E o ismaelismo já tá bom. Jesus, nós podemos deixar o mesmo nome, porque tem 2, né? Ismaelita também é Jesus. Nós podemos deixar Jesus Cristo o mesmo nome. Nós vamos tirar esse negócio de mandamento, vamos colocar lei, né? Vamos tirar esse negócio de nova aliança, glória a Deus, e colocar a graça, né? Vamos colocar a graça. Vamos mudar muita coisinha aí, para não representar o verdadeiro Jesus. Glória a Deus. Para que o verdadeiro Jesus fique de lado. Ele não sabia que ele estava pisando, tirando os pés de Jesus da cabeça de Satanás ou da besta. Ele não sabia. Então, foi por isso que ele morreu velhinho. Porque ele não tocou nas tribos de Israel, ele matou as tribos de Israel. Tá? Mas seguindo aí, glórias a Deus. O nome igreja não veio quando Cristo estava aqui. Os apóstolos nunca implantaram religião em igreja. Prossigo ainda. No Antigo Testamento se comentavam tribos de Israel. Tá? Por estas palavras, os irmãos foram agraciados. Os discípulos, sendo pescadores, nunca publicariam esse tema e nem jamais inventariam isso, pois pretendiam anunciar a verdadeira palavra. Então,